Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal do YouTube. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Aqui eu falo sobre psicopatologia, modelo dimensional, personalidade e recentemente tenho falado muito sobre autismo, porque eu acho que é um tema que exemplifica muito esses elementos de como que a psicopatologia é dimensional e como que a gente precisa ter um rigor, um processo diagnóstico para chegar a uma conclusão específica, benéfica para os nossos pacientes e como é que a gente pode aprender um monte de coisas legais como profissionais de saúde, né? Agora, esse vídeo também é destinado um pouco. Todos os vídeos do canal são destinados também a pessoas que não são profissionais de saúde, porque eu acho que é um interesse das pessoas entenderem como que funciona a cabeça de um profissional de saúde mental, funciona a cabeça de um psiquiatra, que é uma maneira apropriada de se raciocinar sobre a psicopatologia, que é uma maneira que é repleta de problemas que deve ser evitada, né? E aqui é um vídeo do porquê que eu resolvi fazer um curso sobre autismo. Eu tenho uma plataforma de educação continuada para saúde mental, onde eu falo muito sobre mudanças contemporâneas do diagnóstico da psicopatologia dimensional, e por que que a gente eu fiz um curso sobre TDAH, né? Eu tenho aqui um. Por que que eu resolvi fazer um curso sobre TDAH? Tem um vídeo sobre isso, e agora eu tô fazendo um vídeo do porquê que eu resolvi fazer um curso sobre autismo. Eu sou psiquiatra de adultos. Eu aprendi pouquíssimo sobre autismo durante a minha residência, que foi 2010, 11 e 12. 11, 12, 13, perdão. Acho que uma das duas coisas. E aí, a questão aqui é que eu me vi na prática clínica recebendo pacientes em que eles não se encaixavam exatamente nas categorias anteriores, né? Fobia social, TDAH, personalidade borderline, narcisista, não se encaixa. E na hora que a gente vai fazer uma investigação melhor, o paciente tem claramente um diagnóstico de TEA, antigamente de alto funcionamento, que poderia ser um Asperger, hoje está dentro do transtorno espectro autista, tá? Eu já gravei, ou deve sair antes ou depois desse vídeo, um resumo de uma aula desse curso, né? Uma aula de 3 horas que eu resumi ali seus princípios em 30 minutos. E a ideia que eu resolvi trazer esse diagnóstico, esse curso, a primeira delas é, como eu falei, o autismo ele se situa hoje num aspecto muito importante da dimensionalidade, de como que a gente entende as coisas por um espectro e de como que isso traz para nós dificuldades, de como é que o diagnóstico diferencial é uma das coisas mais difíceis, porém uma das mais interessantes para a gente fazer na prática clínica. E ele é um exemplo muito paradigmático dessas dificuldades. Se a gente aprender a fazer o diagnóstico diferencial do autismo em adultos, ou de nível de suporte 1 principalmente, a gente vai conseguir fazer, a gente vai ampliar muito nossas habilidades para o diagnóstico em geral da psicopatologia. Porque o autismo ele vai no diagnóstico diferencial com todos os outros transtornos mentais. Então, como é que é a depressão no autismo? Como é que é o TEPT? Como é que é o transtorno da personalidade? Como é que é a desregulação emocional? Como é que é o TDAH? Como é que a gente avalia a cognição social? Como é que a gente avalia traços de personalidade? Introversão, extroversão, amabilidade, antagonismo, emocionalidade negativa, estabilidade emocional, abertura, falta de abertura, conscienciosidade, desinibição. Como é que a gente avalia esses polos nos pacientes com TEA em comparação com as pessoas que são típicas? Aquele profissional que adquire essas habilidades, ele está muito mais preparado. Porém, infelizmente, o que a gente vê é um diagnóstico hoje muito baseado em escalas de self-report que servem, que são úteis, que eu uso para triagem, mas as pessoas estão usando para diagnóstico. E são coisas são completamente diferentes. Mas a triagem faz parte do processo diagnóstico. A triagem não é o processo diagnóstico. A triagem é a primeira parte, é a antessala do diagnóstico, é a primeira porta, a maneira como você quiser chamar. Ele é uma primeira manifestação. E a gente precisa entender o que é triagem num processo diagnóstico. E a medicina desenvolveu isso muito, né? Então, se você pega, por exemplo, triagens comuns, rotineiras, que se faz, seja uma triagem, você faz um sangue oculto nas fezes para o diagnóstico de câncer de cólon, você faz uma colpocitologia oncótica, vulgo Papa Nicolau, para o diagnóstico de câncer de colo de útero, então se faz mamografia para o diagnóstico de câncer de mama. E usa-se uma escala para diagnóstico de TEA em todas as crianças de 2 anos, 18 meses, 2 anos de idade. Isso é uma coisa
evidente. A gente pode usar, a gente usa. Só que nenhum desses exames, a mamografia não é o diagnóstico de câncer de mama, essa escala, se não me engano, chama MCHAT, não é o diagnóstico de TEA. O Papa Nicolau não é o diagnóstico de câncer de colo de útero. E um sangue oculto nas fezes não é o diagnóstico de, câncer de cólon. O que vai ser a biópsia, através de uma biópsia de mama, uma biópsia numa colonoscopia, vai ser uma colposcopia com uma biópsia do colo do útero. Então, porque a gente está falando de câncer, o câncer se faz com o diagnóstico de tirar um pedacinho daquilo e ver no microscópio se aquilo é câncer ou não é câncer. E aqui, na nossa versão disso, significa pegar um resultado positivo, uma triagem, e fazer uma ampla investigação. Uma série de instrumentos validados, com entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas, que tem que passar por um processo diagnóstico. E aí, concretamente, a gente precisa investigar o que a gente faz nesse processo. Como é que é esse processo? Eu não conheço curso que faça isso. Eu já fiz vários cursos de autismo em diversas instituições no mundo, inclusive no Brasil. Li livros, muitos livros sobre o tema, muitos artigos. Eu não conhecia um curso que concatene tudo isso e que tenha um formato que esse curso tem, que é uma aula extensa sobre a clínica do autismo, que é subsidiada por uma aula sobre cognição social, é subsidiada por uma aula sobre psicopatologia interpessoal da personalidade, baseada nas noções contemporâneas dessa psicopatologia, que é a agência, comunhão, ou extroversão, amabilidade, baseada nesses fatores de personalidade relacionados ao Big Five, né, extroversão e amabilidade. Uma aula sobre nível de funcionamento da personalidade, sobre identidade, porque isso é um elemento fulcral para o diagnóstico diferencial do autismo com transtornos da personalidade. Eu falei, eu sou psiquiatra de adulto, então estou falando sobre os diagnósticos diferenciais do autismo em adultos, né? Ou seja, tem uma aula sobre clínica, com aula sobre psicopatologia que subsidiam a clínica. Então, adianta saber os critérios diagnósticos, tem que saber os elementos da psicopatologia contemporânea que subsidiam isso, subsidiam esse diagnóstico. Seguido por uma aula em que eu falo sobre os conceitos gerais do autismo, da dimensionalidade, tá? Essa ideia de o que é dimensão, não é uma dimensão, quais são os problemas disso, quais são os desafios, qual é que é a evidência sobre isso, contrapondo posições diferentes. Quer dizer, é uma aula abrangente sobre a opinião de diferentes profissionais sobre o tema. Então, tem uma aula sobre isso. Então, já estou aqui falando de 4 aulas. 3 horas de aula sobre o diagnóstico, esses 3 elementos da psicopatologia, essa aula sobre aspectos dimensionais. E uma aula sobre o diagnóstico diferencial. Aula sobre diagnóstico diferencial, material sobre diagnóstico diferencial é uma coisa que eu tive a felicidade de encontrar muito mais conteúdo sobre isso quando eu estudei o tema do que eu achei que eu encontraria. Ainda que isso não tenha sido organizado em lugar nenhum, eu organizei isso. Foi uma coisa que tomou dezenas de horas de tempo para pegar diferentes materiais, principalmente em artigos, sintetizar isso para o diagnóstico diferencial em autismo com introversão, fobia social, personalidade evitativa, personalidade obsessivo-compulsiva, personalidade narcisista e personalidade borderline, montar uma aula sobre isso, que é uma aula sobre o diagnóstico diferencial. Seguido por uma última aula sobre casos clínicos, em que eu apresentei casos clínicos. Casos clínicos de diagnóstico diferencial entre personalidade obsessivo, personalidade evitativa, personalidade narcisista e autismo. Com a possibilidade do paciente ter personalidade narcisista, o paciente ter autismo, o paciente ter os dois. Personalidade borderline, autismo, ou os dois. Com casos clínicos de cada um, que exemplifiquem todo esse conteúdo. Eu não conheço um curso dessa maneira, mas eu pensei assim, se eu pudesse, agora que eu estudei tudo, olhar que curso que teria me ajudado no caminho das pedras, digamos assim. Você vai lá estudar uma coisa meio sozinho, com a ajuda de alguns amigos, pessoas que eu confio, colegas psicólogos, psicólogas, vendo algumas aulas muito importantes que eu assisti em cursos, né? Mas que são aulas soltas,
que são aulas curtas, porque é um congresso, tem 30 minutos. Ah, mas se eu pudesse, quando eu comecei a estudar isso, ter assistido um curso que ia me ajudar, como é que seria esse curso? Aí eu montei esse curso. Foi assim que eu. Por que eu resolvi produzir? Porque não tinha. E aí, essa é a ideia que eu tenho para profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, TOs, fonos, para esse, essa, para esse conhecimento. Com toda a noção de que esse curso não encerra o tema. A aula de diagnóstico diferencial que eu produzi, ela poderia ter 10 horas. Eu gravei 2 horas e meia. Então tem muito conteúdo que pode ser que eu grave no futuro. Casos clínicos, tenho muitos outros exemplos de casos clínicos que eu não gravei. Mas eu precisava lançar o curso com um número de horas, acho que tem 10 horas, algo do gênero, o curso. Tinha que lançar, senão eu vou gravando aula, eu lanço ano que vem. Não, não dá, ó, vamos lançar agora final de maio, lançou aí dia 30 de maio, né? Então tá disponível para vocês. Outro elemento que estava esquecendo, tem algumas escalas lá. Por quê? Porque eu sou um indivíduo muito favorável a gente pegar as melhores escalas para avaliar determinado construto e ler a escala, aprender a escala. Porque a escala, ela ensina a gente a melhor descrição do construto. A gente tem que fazer uma psicopatologia descritiva. O erro de usar a escala é, primeiro, acreditar piamente na escala, no resultado, porque o paciente tem várias razões para não preencher aquilo da melhor maneira possível. Porque ele não quer apresentar, ele não quer ter um diagnóstico, ou ele quer ter um diagnóstico. Os desejos das pessoas influenciam como elas respondem, ou ele não entendeu. São perguntas às vezes difíceis. E a gente às vezes fica numa norma, a coisa muito restritiva. A gente não precisa olhar por esse lado. O que a gente precisa é aprender a descrição do fenômeno. Não é só a definição do fenômeno, é a descrição. Tem um vídeo que eu gravei aqui de camuflagem. O que é camuflagem? A propensão a não demonstrar algum aspecto pessoal que o indivíduo entende por qualquer razão que é desvantajoso na interação interpessoal, em qualquer forma de interação interpessoal. É uma definição bem abrangente, que acontece em pacientes com TEA, em pacientes com TDAH e acontece em seres humanos que não têm diagnóstico. Tá? Porque pensa em você mesmo, se você não tem nenhuma característica sua que você não gostaria muito que as pessoas ficassem sabendo que você oculta, né? Ninguém aqui é obrigado a ser plenamente, integralmente, ilimitadamente transparente sobre as próprias qualidades e defeitos. Agora, como é que se apresenta a camuflagem das características de TEA? Como é que os pacientes com TEA fazem isso? Está nos itens, não está na definição, está na descrição do item. Então, a gente aprender isso é muito importante. E eu peguei grande medida da aula, que eu criei uma aula extensa sobre o diagnóstico, foi pegar as escalas e organizar o conteúdo para a gente ver a descrição psicopatológica. A escala foi escrita por um indivíduo que dedicou a vida para estudar aquele tema. Como que ler a escala não é útil? É diferente de aplicar a escala com rigidez, não deve ser feito. Eu acabei de falar mal de triagem como diagnóstico, não é isso que é para fazer. Mas a gente tem que aprender, e eu sou um defensor disso, e é isso que eu falo muito no curso. Eu coloquei algumas escalas lá para você ler os itens, para você aprender do que se trata, para você ver as qualidades e defeitos da escala, inclusive. Tem muitos itens que são completamente inespecíficos em escalas que são amplamente usadas, como a SRS-2, que é a escala de responsividade social, que tem lá dificuldade em fazer amigo, coisa muito vaga, muito inespecífica e que claramente não é uma coisa exclusiva de TEA, é uma dificuldade praticamente universal dos seres humanos, né? Me mostra um indivíduo de 40 anos que não tem muita dificuldade em fazer amigos, são poucos, tá? Bom, aqui é um vídeo sobre o porquê que eu resolvi fazer um curso sobre autismo. Se você é profissional de saúde, eu vou colocar aqui o link. Bom, o link vai estar na bio, claro, na bio não, na descrição do vídeo. Então, você vê aqui, olha, eu achei o site muito elegante, né? Diagnóstico diferencial de autismo em adultos, né? Essa é uma imersão no autismo, né? Como eu falei, tem as 4 escalas de triagem, acesso a 1 ano, todas as aulas estão gravadas. Aqui tá 8, mas tem mais, 10, 12 horas, não me lembro, né? Então, a ideia, a gente tem, como eu falei, né? Uma aula sobre psicopatologia interpessoal, processos sociais, uma aula sobre autismo na clínica, uma aula sobre os casos clínicos e sobre o diagnóstico, a dimensionalidade. Então tem todas essas aulas que, como eu falei, né, eu acho que até tem uma aula adicional aqui, né, sobre o diagnóstico diferencial, um módulo específico sobre isso, porque
E as escalas que a gente usa, a escala do Baron-Cohen, uma escala de fenótipo ampliado, uma escala de camuflagem e outra escala do Baron-Cohen sobre o tema, tá? Então, eu sugiro um preço que é para todo mundo comprar, então eu quero ele é gravado, curso, certificado, sem certificado se você quiser, duração de 1 ano. Esse é um curso para todo mundo, é um curso para que ninguém possa dizer, tô sem dinheiro para isso. A ideia é que, olha, eu quero que isso seja disponível para todo mundo que quiser comprar. O curso de TDAH foi muito bem, eu recebi muitos elogios pelo curso de TDAH, então recomendo que você, que é profissional de saúde, adquira esse curso e assista, envie suas dúvidas, fique à vontade para... A gente cria um grupo de WhatsApp para dúvidas e tal. Então, para que você possa se beneficiar desse aprendizado, dessa síntese, né, desse caminho das pedras para o estudo diagnóstico de autismo em adultos, coisa que eu não tinha quando eu comecei a estudar, mas agora eu quero que seja disponível para profissionais de saúde.